aqui com vocês. Obrigado a Tânia, obrigado a Shebabo. São duas pessoas, além de que eu admiro muito também, são duas pessoas muito amigas, né? Então isso é que vale. Eu não trato malária, não sou médico, não trato malária. Então a minha coisa toda é laboratório. Eu vivo laboratório, assim, eu sou formado, eu fiz o meu mestrado em Israel em imunologia, doutorado em Harvard na parte toda de genética e biologia molecular de malária, né? Então, desde 93, quando eu defendi meu doutorado, um ano depois eu fui fazer o concurso na biofísica para trabalhar com malária, e aí depois de uns 2, 3 anos eu tive a minha transferência para a Faculdade de Medicina, onde eu entrei na Faculdade de Medicina por outros meios, né? Então eu fiquei com um professor da Faculdade de Medicina e montei o laboratório de infectologia e parasitologia molecular, que fica no HU, no terceiro andar. Tem 2 laboratórios no terceiro andar e no quarto andar, que era o CPDIP, que infelizmente a gente não conseguia adiante por vários motivos, que não vale a pena agora a gente falar. Rapidinho, tá? A história antiga, a malária realmente é uma doença muito antiga, que vem dos chineses, tanto assim que um dos medicamentos mais eficazes hoje é de uma planta chinesa chamada Tinhaosu, né? Que é a artemisinina. E depois veio Hipócrates também, e os gregos começaram a falar muito sobre malária, mas quem levou todos os louros foi esse médico francês, médico militar francês chamado Charles-Louis Alphonse Laveran, que era um médico militar da Argélia, que diagnosticou pela primeira vez esses hematozoários no sangue fresco, e ele ganhou os primeiros prêmios Nobel de medicina em 1907. Então, por isso, o Sir Ronald Ross, que ganhou o prêmio Nobel em 1902, ele da filariose, ele começou a entender se a malária era realmente transmitida. Por quê? Como é que a malária é transmitida? Ele comeu um mosquito, ele fez tudo possível e não tinha malária. Aí veio a filariose, né, o Bancroft, né? Então a filariose que era transmitida por mosquito. Aí, será que a malária também é transmitida por mosquito? E realmente ele ganhou o prêmio Nobel e descreveu que era transmitida por isso. Hoje, até pouco tempo, né? A gente chama pouco tempo, né? A gente tinha 4 espécies de plasmódio que infectavam o homem, e agora temos a 5ª espécie, que é o plasmódio knowlesi, quem sabe tem a 6ª daqui a pouco. E cada uma tem uma morfologia diferente. Eu não vou entrar, mas você tem os atlas todos de microscopia, onde é bem definido, né? O que difere muito do plasmódio falciparum, né? Por exemplo, do plasmódio vivax, que são os 2 maiores, é que a presença de gametócitos, primeiro que você tem somente anéis, né, na circulação no começo da infecção por plasmódio falciparum, enquanto com vivax você tem praticamente todas as formas. Só depois, a gente vai ver o ciclo, só depois que você começa a aparecer com gametócitos no sangue, porque começa a haver um estresse do paciente, e a tendência de ter esses bananócitos, né, é que isso é devido a esse estresse. Uma coisa interessante, a gente vai ver, o Vivax não, ele já começa a produzir gametócitos. Isso tem impacto tão grande, que é por isso que hoje no Brasil a gente tem muito mais Vivax hoje em dia do que falciparum. Isso se dá porque você tem logo a formação dos gametócitos, então a transmissão é uma transmissão mais rápida em relação a isso. O vetor são os anófeles, né, da família Gulicidae, são conhecidos mais de 400 espécies, 60 transmitem malária no homem. Aqui você tem, estou passando isso rapidinho porque só para a gente se situar, né? Mas muitas vezes a gente não vê o que era malária, né? Mas no Brasil praticamente ele é todo dominado pelo Anopheles darlingi. Perto aqui você tem alguns outros anofelinos, não sou expert disso, mas assim, tem o Aquassalis, que adora muito perto do mar, enfim, e o Anopheles gambiae na África, arabinenses também, mas principalmente o gambiae, tá? E a grande diferença é que o gambiae, ele pica realmente, a fêmea anofelina pica
tanto durante o dia como de noite, já que o Darlinde é mais noturno, né? Ou bem cedinho de manhã. Isso tem um impacto muito grande, é por isso que tem muita malária na África e não tanta transmissão como a gente acha que tem aqui no Brasil. Rapidinho o ciclo, né? Então você tem o repasse sanguíneo pela fêmea do anofelino, ela, né, coloca aproximadamente de 1 a 100 no máximo, na média 10 esporozoítos somente dentro da corrente sanguínea. Quando ele chega no fígado, ele não pega o primeiro hepatócito, né? Ele vai migrando com alguns hepatócitos, outros são fagocitados, ele faz tipo um passeio pelo fígado, até não se sabe ainda, ele se instala num desses hepatócitos e, dependendo da espécie, mais de 10 a 15 dias, esse único genoma aqui desse esporozoíto, ele chega e se torna então um merozoíto hepático, onde você tem de 20 a 30 mil merozoítos dentro de uma célula. Isso é muito bom porque você pode ter uma pseudohepatite. Na verdade, você não tem uma hepatite porque 1, 2, 3 células você não vai detectar absolutamente nada quando esses hepatócitos estourarem. Então é por isso que é bem silencioso, então ele aproveita dessa situação, apesar de toda uma função imunológica já está sendo formada, com a formação de células CD4, CD8 e células de memória já que vão ser importantes. Quando ele sai, então, esses merozoítos agora, eles chegam e começam a invadir, existe toda uma aula e todo um trabalho de invasão dos merozoítas nos eritrócitos. O plasmódio falciparum, ele tem várias portas de entrada dentro do eritrócito. Já o plasmódio vivax tem o receptor DUF, por isso que na África os DUF negativos, né, não são, por isso que não tem vivax na África praticamente. Então começa a ter vários ciclos, chega um momento que esses vários ciclos, então, você tem a formação então de um merozoíta que se torna um micro e macro gametócito. Olha aqui como é que é. Na verdade, ele é jogado por vesículas, né? Então essa dura de 1 a 2 semanas, tá? A liberação dos merozoítos, começa então a fase eritrocítica. Aí você tem então o merozoíta se tornando um trofozoíta jovem na forma de anel, um trofozoíta maduro. Você já consegue ver pigmento malárico, que é muito importante para o tratamento da malária, né? Aí você tem o esquizonte, só que agora o esquizonte sanguíneo ele tem mais ou menos, os merozomas tem mais ou menos 10 a 20 merozoítos somente, e aí faz o ciclo. Um deles vai se tornar micro-macro gametócito. Aí você tem o repasto sanguíneo, e dentro, rapidamente, você tem então a ingestão. Aí você tem o micro-macrogametócito e o micro-macrogameta, fecundação. Nessa fecundação você tem uma altíssima recombinação genética dentro dele, porque ele não somente ele vira homo, ele vira diploide, como ele vira tetraploide, e nisso você tem uma recombinação altíssima, com que faz que esse parasito fique ainda mais polimórfico e seja difícil todo o processo de você ter uma vacina contra a malária. Seguindo, né, essa formação, divisão, e no final, então, você tem a formação do cineto, a migração desses esporozoítas para alguns deles entram na hemolinfa, alguns se alojam dentro da glândula salivar e se fecha então o ciclo. Outras formas de transmissão de sangue, transplante de órgãos, malária congênita e compartimento de agulhas também é um problema nas zonas endêmicas onde você tem muita malária. Sintomas pandrômicos, tá? Não vou entrar muito, mas dores de cabeça, fotofobia, dores musculares difusas, começa assim. São os primeiros sintomas que você tem quando você tem malária, até que se estabeleça então a famosa tríade aqui dos calafrios, sensação de calor, e essa aqui é o nosso famoso acesso malárico, que dependendo da espécie, pode ser a cada 48 horas ou pode ser a cada 72 horas, dependendo da espécie, né? Falciparum e vivax, né? Febre terçã, malária, febre quartã. A gente tem muito essa interpretação de recaídas e recrudescências, né? A gente sabe que o Plasmodium vivax, eu não mostrei ali, mas muitos
muitos daqueles parasitas que ficam no fígado, eles ficam no estado de latência, chamados hipnozoítos, e aí, então, eles ficam de 6 a vários anos até sem que isso aconteça. Isso é raro acontecer, no falcíparo não acontece, mas o malária também pode acontecer isso em alguns casos, tá? O problema da malária, do problema do plasmódio falciparum, é justamente a citoaderência do plasmódio falciparum que dá a malária cerebral. O que acontece é o seguinte, quando ele entra dentro do parasito, dentro da hemácia, né, ele forma, dentro do vacúolo parasitóforo, ele começa a formar toda uma rede tubo vesicular que parece exatamente um complexo de Golgi. Então você tem uma hemácia, que é uma hemácia completamente amorfa, que não tem nada, e quando ele invade, ele começa a fazer essas formações tubo-vesiculares, como você imaginasse, como se fosse um complexo de Golgi realmente. E ali ele começa a exportar várias proteínas e transformar a hemácia como se fosse... Quem vê isso aqui da primeira vez, o que acha que é isso aqui? Uma célula e o núcleo, né? Então ele transforma a célula vermelha, onde ele usa o citoplasma da célula vermelha, em transformando ele como se fosse realmente um citoplasma dele mesmo. Na verdade, o citoplasma dele está aqui dentro, porque ele está dentro desse vacúolo parasitóforo. E aí ele exporta todas essas proteínas, chamados, que a gente chama de NOBs, né? E esses NOBs, que são um complexo de proteínas extremamente densa, né? Até para microscopia eletrônica, faz com que você tenha as rosetas, os clampings, que isso vai começando o quê? A entupir os capilares profundos. Mas o pior disso é que esses NOBs, né, que são, aqui está uma hemácia infectada com trofozoito, eles começam, né, aqui que você vê deixa eu aqui para frente, ele é um complexo proteico onde você tem aqui principalmente, tá, as proteínas que são sintetizadas pelos genes VAR, que é extremamente o quê? Polimórficos. São 30 a 40 famílias de genes dentro do genoma do plasmódio, que toda vez que você tem uma infecção, ela expressa um antígeno diferente. E quando você tem infecção e tem a produção alta de vários fatores pró-inflamatórios, interleucina 1, do TNF, por exemplo, faz com que todas as células, os epitélios, tá? De uma pessoa que está sendo infectada nos capilares profundos, começam a expressar todos esses tipos de proteínas, que são aquelas proteínas, aquelas integrinas. E esses genes daqui, chamado PFMP1, PFMP2, que são sintetizados pelos VAR-genes, eles começam a aderir então aos capilares profundos, entupindo tudo, tá vendo? Entupindo tudo e fazendo então a malária cerebral, que acontece rapidamente em crianças na África, por exemplo. Qual é o mistério daqui? Que a gente aqui não tem malária cerebral como tem na África. Por que a gente não tem malária cerebral aqui? Primeiro que a gente não entende se isso aí é uma coisa exclusiva dos plasmódios falciparum africanos, e até agora ninguém descobriu isso, mas quando você tem malária aqui, é muito mais fácil você tratar aqui no Brasil malária, diagnosticar e tratar, que não dá tempo para que você tenha, então, a malária cerebral. Isso quer dizer, você não tenha tempo de ter os entupimentos dos capilares profundos. E você logo, assim, quando você leva uma criança africana, por exemplo, você já viu uma criança africana e você já começa a dar artemisinina, por exemplo, em pouquíssimas horas você reverte o caso. Se demorar mais algumas poucas horas, a criança morre por malária cerebral, porque simplesmente tem que matar o parasito que está realmente infectando. Então isso é muito... As crianças, quem morre de malária na África é a criança, porque são os primeiros ataques maláricos que essas crianças têm, porque a pessoa, à medida que tem 30, 40 vezes malária e já fica com vários tipos de parasitos, já vive com uma infecção assintomática, né? Isso fica complicado. Então, a tendência que você tenha, quando morre, tenha cheio dessas petequias aqui, que simplesmente
você tem essas pequenas hemorragias no cérebro, tá? A malária, vocês não vão entrar aí, vocês sabem muito bem o que é a malária grave, você tem malária cerebral, anemia grave, falha renal, tudo isso que agora, e foi publicado várias vezes pelo grupo de Manaus, que você já está tendo isso em quê? Em Vivax também, uma coisa que você não tinha antigamente, né? Que não se via tanto assim como se fosse no Plasmodium falciparum, tá? E é isso que está acontecendo também. Olha só, icterícia, falha renal, anemia grave, trombocitopenia, malária cerebral, síndrome de estresse. Por que isso também? É uma evolução, entendeu? Que como o genoma do Plasmodium vivax, assim como do Plasmodium vivax. Primeiro que o Plasmodium vivax aqui na Amazônia, ele era muito menos quantidade, nos anos 70, nos anos 80, era 80% falciparum, 20% vivax. Ele agora tomou uma proporção que praticamente você não tem Plasmodium falciparum na Amazônia Legal. Você tem uma média de, às vezes, lugares que tem só 5% de infecção de falciparum, 10%. Mudou muito a malária, entendeu? Aqui no Brasil, nos últimos, 20, 30 anos. Tá? De uma malária que era de pessoas que saíam do sul e do nordeste nos anos 70 para fazer o quê? Colonizar a Amazônia. A Amazônia não tinha quase ninguém, só tinha os ribeirinhos, né? Que tinham malária, aquela coisa de 25 mil casos, 30 mil casos. De repente você tem um mundo de gente indo numa zona endêmica e uma quantidade estúpida de gente tendo malária ao mesmo tempo. E o Plasmodium falciparum, ele gosta dessas autoendemias porque ele tem um turnover muito rápido e aí subiu muito os casos de falciparum e ficou como fossem sempre epidemias, 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 epidemias. Aí veio o garimpo de ouro, veio todas aquelas histórias que manteve isso por pelo menos uns 15 anos. Quando as pessoas começaram a ficar imunes, né? Quando as pessoas começaram a ficar imunes a essa quantidade, então o Plasmodium falciparum cai. O Plasmodium vivax tem uma certa vantagem biológica, porque ele já começa a produzir o quê? Os gametócitos rapidamente, e o Plasmodium você já tem uma imunidade mais clínica ao Plasmodium falciparum, e você começa a ter o crescimento do Plasmodium vivax, como eu vou mostrar daqui a pouco, que é a epidemiologia da malária. Então, no mundo a gente tem, ainda a gente tem 350 milhões de casos, 1 milhão de óbitos, ainda morrem uma criança a cada 1 minuto de malária cerebral na África, tá? A distribuição aqui não está muito bom o slide, mas você tem a distribuição do Plasmodium falciparum, tanto em todos os lugares do mundo, Vivax já no Brasil, no Sudeste Asiático, malária já mais distribuída e Ovale praticamente na África, né? Transmissão dos Plasmodium vivax, você vê nitidamente uma grande transmissão aqui no Brasil e nas ilhas do Sudeste Asiático, aqui na Oceania. Essa toda a área aqui é uma área toda DUF negativa, então não tem Plasmodium vivax. No Brasil, as zonas de alto risco todas, eu estou falando de 2015, que é bem recente, eram muito ligadas aqui nessa região do Pará e da floresta amazônica, mas agora está tendo a tendência toda de ir exatamente nas fronteiras com a Colômbia e Venezuela, aqui em cima, mais com as Guianas principalmente também. E aqui tem algumas zonas de risco, que é as zonas exatamente da Mata Atlântica, que não tem comparação com o que é a Amazônia Legal. Esse gráfico é muito interessante, porque é exatamente o que eu estava contando, né? Nos anos 60, a gente sempre mantinha uma média de 25, 30 mil casos e tudo isso. Aí veio aquela história toda da Amazônia, né, chamando, né, na época do Médici, do milagre brasileiro, aquela migração toda de umas pessoas não imunes para essa região. Você vê aqui, no total, tá? Na verdade, total Vivax não tinha tanta expressão, e o ratio, né, a razão do Plasmodium falciparum com Plasmodium vivax chegava nos anos 70 a praticamente 10 vezes, 20 vezes o que era. Hoje a gente está mais ou menos com 300 mil casos, que é bastante razoável do que era, por exemplo, nos anos
nos anos 80 e 60, eu já estava fazendo exatamente, essa era a época que eu estava terminando meu doutorado, onde eu ia para as zonas de garimpo, em Peixoto de Azevedo, em Sinop. A gente ficava lá mais ou menos 2, 3 semanas no garimpo. A gente poderia entrar no garimpo, as pessoas não deixavam entrar no garimpo, e o garimpo era uma cratera mais ou menos, que tinha de 1 quilômetro a 500 metros, e todos os garimpeiros morando ao redor dali do garimpo. E um buraco que tinha mais ou menos, sei lá, uns 100 metros de profundidade, com água dentro, e o motor tirando o tempo inteiro a água para fora, e eles morando lá. E era o quê? Assim, era típico, assim, a árvorezinha, provavelmente o Anopheles darlinde ali esperando, chegando de noite, aquelas barraquinhas todas abertas, todo mundo reunido, vinha gente já com malária, então pegava a malária, fazia o ciclo, fechava o ciclo, e ia para as cidades de Peixoto de Azevedo, Sinop, aquela fila enorme, assim, uma cidade de 10 mil pessoas, 3 mil casos por mês. Era assim uma loucura aquele momento, porque era ouro, então não tinha controle, só que aí o garimpo começou a ser regularizado, né? Houve outros picos, porque era um problema já político de realmente não ter controle de malária, né? De centralização da malária. Você não tem que centralizar malária nenhuma. Você tem que descentralizar o controle da malária, porque é tanto lugar longe que você tem que fazer pequenos centrinhos de controle da malária. A tendência é o quê? O falciparum começar a descer, né? Aqui o ratio descendo, tá? E o vivax tomando conta. Era uma época que tinha mortes, né? Você está vendo aqui em vermelho, assim, exatamente nessa época super difícil, porque as pessoas não sabiam tratar malária, os medicamentos, a cloroquina já estava resistente, não tinha novos medicamentos, e as pessoas tinham malária falciparum assim aguda, e não tinham tempo de ser tratadas, que é isso, mais ou menos, o que acontecia na África. Só que isso aqui agora a gente está praticamente a nível zero. É muito raro hoje em dia a gente ver uma morte, um óbito por malária. Por quê? Não é porque a malária está mais bacana, a gente fina, coisa desse tipo. Primeiro que você tem os medicamentos, que são aqueles combinados que você tem com artemisinina, que estão muito bem, e a resistência ainda está devagar, não tão rápido como foi com a cloroquina, depois como foi com a mefloquina, ou com a lofantrina, né, o Fansidar, tá? E também com os antibióticos, mas depois o problema todo e também o diagnóstico rápido. Você diagnostica, você trata, acabou. E é isso que melhorou muito. O que é isso aqui? Isso aqui é uma árvore genética de todos os Plasmodium vivax do mundo. E você vê que geneticamente o Plasmodium vivax e o falciparum também, ele tende muito a se regionalizar. Ele fica preso naquela região. O tratamento é um tratamento regional e foi por muitos anos. Agora a WHO ela está expandindo um tratamento igual, mas foi suficiente para você ter traps genéticos. Então, parasitas brasileiros têm marcadores brasileiros, parasitas colombianos têm marcadores colombianos, parasitas do Peru têm marcadores genéticos do Peru. Então, existe uma regionalização genética, que isso é muito interessante para você estudar, que engana muito, achando assim, bom, eu estou aqui, parece que eu encontrei um marcador genético de resistência, não sei o quê. Não é, é simplesmente um marcador genético que tem no Brasil. Quando você vai testar todo mundo, é brasileiro. Se for no Peru, porque as cepas sensíveis do Peru têm marcadores, não tem esse marcador genético do Brasil. Aí você acha, ai caramba, descobri um biomarcador de resistência. Não descobriu nada. Você descobriu que um biomarcador do Brasil, diferente do Peru ou da Colômbia, dessas coisas. Então, isso é uma coisa muito legal. Isso aqui de 2014, que é o trabalho do Marcos Lacerda, que é um dos maiores especialistas de malária na América Latina, sem dúvida, é o maior, assim, dos maiores, 2, 3 maiores do mundo também. Então ele faz um trabalho muito legal na Amazônia e eles viram, entendeu, exatamente como está mudando todo ano. Todo ano tem uma mudança, assim, um lugar que você acha que teve um pico de malária, no outro ano você acha que não tem mais esse pico de malária. E isso tem que estar sendo visto sempre, porque sempre que tem um assentamento
ou algum garimpinho de ouro, ou alguma coisa, é suficiente já para mudar completamente o mapa, né? O mapa da malária. Olha só, isso aqui em comparação de 2015 a 2016, bem recente, né? No Acre aumentou 30%, já na Amazonas diminuiu 35%, no Amapá diminuiu 10% os casos de malária, já no Maranhão aumentou 40%, no Mato Grosso diminuiu 45%, no Pará aumentou 50% de um ano para o outro. Se você vai ver isso aqui no ano que vem, isso vai ser completamente diferente, não vai mudar nada. Quer dizer, o tipo assim de coisa de mudanças assim, vai ser exatamente assim, vai mudar, esse vai diminuir, outro vai subir, tudo isso. E é assim que é todo ano a malária. Você acha que bom, agora controlamos a malária aqui nesse estado. Não, você vai ver que no ano que vem alguém vai fazer e aí vai aumentar os casos da malária. Entendeu? Assim, mas é assim mesmo. Um município, o prefeito resolveu que não ia dar mais um medicamento, não ia dar mais nada, não sei o quê. O que acontece? Acabou. Não tem mais controle, não tem mais lâmina, o cara faz não sei o quê e começa a subir os casos. Ou tem um assentamento novo em algum lugar. Aí vai todo mundo para lá, que agora com a crise, não, eu vou tentar minha vida nova. Com a coisa da crise do Brasil, a tendência é que as pessoas que não estão mais encontrando nada assim, olha só, tem um assentamento novo, que estão dando terras e não sei o quê, vai começar aquela coisa dos anos 60, dos anos 70, daquela migração também. E olha só, o garimpo não muda nada. O que aumentou realmente? Os assentamentos. O que é assentamento? É gente nova, gente não imune, gente nunca teve malária, gente que veio não sei de onde, que provavelmente não é da Amazonas, ou são de áreas urbanas. E isso aqui é que dá negócio. Qual é o problema dessa gente aqui, gente? O que vocês acham? Eles são o quê? São protegidos? São. Mas o que está acontecendo com eles? Eles são o quê? Um reservatório de malária. Porque eles já estão tanto tempo lá, não teve malária, teve caso. Agora vai fazer uma laminazinha dele, vai fazer um PCRzinho nele no sangue, se você não vai encontrar infecções assintomáticas. E cada vez mais nesses últimos anos, em qualquer lugar, Ribeirinho, ou isso aqui, você vai começar a ver cheio de gente com infecção assintomática. E isso é tudo isso. A floresta, a Mata Atlântica, assim, apesar que isso aqui eu achei até grande demais, né? Não tem nem isso, né? Não tem nem metade disso. Mas é um reservatório também, você tem todos os transmissores de malária e você tem as bromélias. As bromélias são espetaculares para esses mosquitos, para eles procriarem. E você tem, então, também os plasmódios ali. Normalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, você tem importado, mas a gente está vendo que tem os casos autóctones que estão acontecendo no Rio de Janeiro, que estão acontecendo em São Paulo, aqui no Espírito Santo também, e de uma certa maneira mais no Rio de Janeiro. É só para falar, para ser polêmico e tudo isso, esse é um trabalho que foi feito, que está sendo feito durante muitos e muitos anos com o pessoal do Cláudio Ribeiro da Fiocruz. Eu participei de uma pequena parte desse trabalho como biologista molecular para identificar que tipo de plasmódio era esse. E junto com o pessoal, com o Richard Coulton e o Pedro Cravo, de Portugal, a gente fez sequenciamento do DNA mitocondrial e vimos que esse DNA mitocondrial pertencia ao plasmódio simium. Isso quer dizer que houve realmente uma transmissão pelo plasmódio simium. Isso foi agora enviado ao Lancet. Se for publicado, acho que vai ser uma coisa muito interessante, porque é a primeira vez que você está comprovando molecularmente essa transmissão do negócio. Mas a maioria dos casos que você tem extra-amazônicos são casos importados, né? Principalmente São Paulo,
principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde você tem aviões chegando de Angola e da África, e vocês sabem muito bem, e veem muito bem isso lá no FRJ também. A política nacional de controle da malária hoje, ela se baseia em evidências, tem um manejo de informação e pesquisa operacional, estratégicas básicas, que é o fortalecimento, gestão de serviços e sistema comunitário, quer dizer descentralização, né? Então você tem os lugares onde você tem os agentes comunitários, os agentes de saúde, que fazem as lâminas, os microscopistas, e assim que se tenta. E as intervenções centrais, onde tem a parte de diagnóstico e tratamento, controle de vetores e vigilância, que é uma coisa bem maior a nível estadual ou até a nível municipal também. O diagnóstico ainda é feito pela gota espessa, tá? Microscopistas são excelentes, claro, isso aqui você nunca vê, você sempre vê uma coisa muito pior do que isso. Mas agora tem também os testes rápidos, que são essa imunocromatografia, que são essas tirinhas que cada vez mais estão sendo usadas no campo, principalmente onde não tem microscopista, porque cada vez mais o microscopista ele já está ficando velhinho, já não consegue ver nada e não está tendo a formação de novos microscopistas, infelizmente, porque essas são as pessoas que realmente viam tudo. Os testes rápidos estão sendo mais usados nas áreas remotas, extra-amazônias, período que os microscopistas não estão e também para aumentar a cobertura, exatamente, é muito mais fácil você botar 50 mil tirinhas e botar para todo mundo e saber exatamente como é que você faz um screening muito maior em relação à malária. PCR, sempre a gente achava que ia ser o teste, a solução e tudo isso. Ele não é, porque ainda é complicado, entendeu? Você ter um PCR em qualquer lugar, né? Apesar que tem máquinas agora de campo, com micro PCRs, a bateria e tudo isso, mas ninguém ainda fez um PCR onde você tem como fosse um teste rápido, tá? Existe ideias até hoje, mas ninguém foi adiante. Sabe por quê? Porque ninguém vai investir em malária, isso é verdade. A verdade mesmo é que ninguém vai investir num diagnóstico caro desses em malária, porque é muito mais barato você ter um microscopista, uma tirinha, ou tratar, ou coisa desse tipo. Então, é a verdade. A tirinha para HRP2 aqui dá maior especificidade mesmo, você tem todos esses alvos moleculares para os testes rápidos, isso é feito agora de 2017, mas ele está sendo utilizado com muita coisa. Então, o algoritmo de um teste rápido para malária, você tem um caso suspeito, a realização do teste rápido. Se ele dá negativo, tá? Vamos ver aqui primeiro, repetir o teste após 24 horas. Dando negativo, você investiga outra morbidade. Dando positivo, tá? Você tenta identificar agora se é falcíparo ou não falcíparo, se é mista, aí você dá o tratamento. Então, isso que é o algoritmo que se faz isso hoje no campo. Não vou entrar em tratamento de malária, porque na verdade você tem todas esses esquizonticidas sanguíneos, os gametocidas ou gametocitocidas também, né? Os esporocitocidas e os esquizonticidas teciduais, né? Na verdade, você tem hoje pouquíssimos, né? Se você contar, isso já é antigo, já se fez isso, você tem 2 ou 3 ou 4 medicamentos. Se você vê como é que você trata hoje falcíparo, é isso, entendeu? Cloroquina 3 dias, primaquina 7 dias, tá? Artemeter e lumenfantrina 3 dias, ou para morte falcíparo. O tratamento é esse que está sendo usado hoje em dia. A variação, exatamente se você usa lumenfantrina ou artemisinina, tem essa dependendo do país e da região. No Brasil, o tratamento gratuito, tem que tratar o paciente, evitar recaídas, tá? Você tem que ver a aderência, né? Reduzir a transmissão e adesão ao tratamento aos agentes. Então, hoje você tem dessas terapias artemisinina com artemisinina, né? Você tem artesunato com sulfadoxina, pirimetamina, artesunato com amodiaquina, e aqui a gente usa artemeter, lumenfantrina, que é coartrem, e o artesunato, mefloquina também em certos lugares, mas isso depende exatamente da política, mas os ACTs estão sendo hoje usados em todo o mundo. Monoterapia,
Você sabe de onde que veio essa ideia toda que se tinha? Isso veio do HIV, né? Do HIV, que realmente... O HIV veio depois, mas ensinou a malária realmente que você não pode usar monoterapia. Só que um vírus é diferente que esse parasita, né? Assim, raramente você usa quinino, doxiciclina, como se usou muitos e muitos anos no Brasil, até os anos 90, os anos 2000, mas hoje realmente 80% dos tratamentos são isso. Só quando tem algum tipo de recaída, você usa uma quinino, doxiciclina ou se não a mefloquina, que ainda é extremamente complicado, tá? Controle da borrifação, mosquiteiros, deixa eu sair para frente aqui. E uma coisa legal que eu queria falar com você é sobre resistência aos antimaláricos, que é um tema bastante bacana e que eu sei. O resto eu não sei muito não, isso aí eu sei. Aí você tem... Como é que começou a resistência? Você sabe como começou a resistência à cloroquina, né? A resistência à cloroquina foi o seguinte, né? Nos anos 50, o ministro da Saúde, Mário Pinotti, nos anos 50, ele resolveu acabar com a malária misturando cloroquina no sal, fazendo o chamado sal cloroquinado, um sal de cozinha. Aí o cara da Tailândia, né, o rei da Tailândia, achou também, vamos fazer essa coisa. Os dois começaram a usar cloroquina, sal cloroquinado, em vez de sal iodado, sal cloroquinado. O que aconteceu? Óbvio, um parasito que tinha que era resistente, que estava numa frequência de 1 para 1 trilhão, à medida que passava a ter 1 para 1 bilhão, 1 para não sei o que, 1 para 1, 2 para 1, aí começou os primeiros casos nos anos 60, todos mais ou menos no mesmo tempo. O que aconteceu, que como tem aqui, né, a Cordilheira dos Andes, e a malária, tem muita malária aqui no Pacífico da Colômbia, tá? Começou a ter um espalhamento de uma malária aqui, outra malária aqui, e no Sudeste Asiático, qual foi o grande problema de tudo isso? A Guerra do Vietnã, onde começou a se tratar a malária de qualquer jeito, né? O Walter Reed Army Institute, que fez a mefloquina, começou a botar tudo que é remédio para cá, e começou a ter a malária multiresistente a drogas. Nos anos 70, a África não era toda sensível até os anos 70, no final dos anos 70, a cloroquina era sensível a tudo. Começou a ter os primeiros casos de malária em 78, a resistência à cloroquina, e que a gente vê uns trabalhos que já começou a ver o falciparum africanizado aqui, também, geneticamente africanizado, onde provavelmente já teve uma entrada desse tipo de negócio. E o que estava no Sudeste Asiático se espalhou por toda a Ásia e para a Oceania também. Por isso que tem aqui muita gente estudando malária, porque a malária é muito resistente a drogas. Fala aqui, coisa. Como é que está o tempo aí, gente? Já vou. Como é que essas drogas agem rapidinho? Na verdade, né? O parasita ele pega o sangue e ele pega a hemoglobina e no vacúolo parasitóforo ele degrada até formar o grupo M, que se forma um biocristal chamado pigmento malárico, hemozoína. Que é exatamente todo um processo aqui também, bababá. O que acontece? Quando você bota as quinoleínas, né, que é a cloroquina, tá? Elas normalmente entram, elas não têm carga, e à medida que elas entram dentro do parasita, elas ficam protonadas e começam a ficar mais concentradas, principalmente no vacúolo parasitóforo. No vacúolo, a quinoleína se gruda ao grupo M e não deixa formar o pigmento malárico. E aí, se não forma o pigmento malárico, o grupo M é extremamente tóxico para o parasita. Então o grupo M mata o parasita. Ele comete o quê? Um suicídio. Ele faz com que ele cometa um suicídio, aí ele morre, tá? Então é isso que acontece. O que acontece? É exatamente isso, ele fica protonado e aí ele não sai mais, porque a membrana não deixa ele sair. Aí ele concentra dentro do vacúolo. Quando ele se gruda, tá? O pigmento, esse aqui, começa a destruir toda a membrana e todo o parasita. Tá vendo? Existe trabalho já que a cloroquina se gruda ao grupo M, tá? E outras também. E aí, matou. O que é um parasita sensível e um parasita resistente? Parasita sensível é aquele que deixa a droga entrar e não deixa ela sair e mata. O parasito resistente é aquele que a droga entra, mas não fica aqui dentro. Então o parasita
Agora, o que faz essa droga ficar e sair aqui dentro, né? É que existem canais e mecanismos que transportam a droga para fora e não concentram a droga dentro do vacúolo parasitófaro para fazer isso. E não deixam também entrar. Aí, to make a long story short, né, que tem muitos anos de trabalho, descobriram um gene chamado PFCRT, que é uma bomba que faz essa função de não se sabe ainda se ela traz ou ela expulsa, tá? Se não deixa entrar, traz tudo. Aí, pensa, como é que eles descobriram? Eles descobriram por vários cruzamentos genéticos e viram que as linhagens resistentes à cloroquina tinham uma mutação no códon 76 e a troca de uma lisina para uma treonina. Está vendo as linhagens sensíveis? E existia então também umas mutações, mas eram regionais, aquelas mutações regionais que enganam a gente. Não parece, essa daqui é de resistência, mas quando você vê, é só do América do Sul, não é da África. Por isso que a epidemiologia molecular, às vezes você tem que ficar bem de olho nessas coisas. Agora, como é que age, né, esse negócio? Olha só que legal. Normalmente, a lisina K76 é uma carga positiva nesse canal. E como a cloroquina ela está dentro do vacúolo positiva, porque ela foi protonada, ela não sai. Quando você tem a mutação, ela tem um leaking, ela vaza. E quando ela vaza, ela deixa menos cloroquina dentro do vacúolo digestivo. Quando você coloca o verapamil, ela transforma a carga positiva e aí você reverte a resistência. Entendeu? Aí se você colocar, existem mutações que você transforma ela então de novo para que aconteça. O problema todo, então a gente descobriu a resistência à cloroquina, né? A gente descobriu a resistência à cloroquina. Mas eu vi assim, quando eu faço os C50 para quinina nos parasitos do Brasil, tá? Que foram isolados no Brasil, e vi o seguinte, se eu tenho uma resistência alta à cloroquina, eu tinha que ter alta à quinina, não é parecido? Não, são aminoquinoleínas, e não tinha. E outra coisa também legal é que existia vários níveis de resistência. Como pode ser uma única mutação fazer com que eu tivesse vários níveis de resistência? Aí que vem a beleza de tudo isso. Aí é que a gente começou a pesquisar mutações em vários genes que fazem esses transportes e viu o seguinte, quanto mais alto o IC50, quanto mais resistente você tinha o teu parasito, do campo, retirado do campo mesmo, a gente pegava, isolava, depois fazia um teste e viu o quê? Quanto mais mutações ele tinha, mais igual o quê? HIV não é assim? Quanto mais mutações você tem acumuladas, mais resistente ele fica. E com Plasmodium falciparum a mesma coisa. E depois veio o problema da artemisinina, onde eles viram também, para fazer o long story short, que existia um gene chamado CELT13, que hoje está sendo estudado, que chama propeller. Por que é um propeller? Que ele parece uma hélice de helicóptero, né? A proteína. Só para a gente ver, existe tanto no humano como no Plasmodium falciparum. Todas essas proteínas existem no humano e são homogêneas no Plasmodium falciparum também. Muito parecidas. Viram que você tinha artemisinina, resistência à artemisinina, só artemisinina, único, tá? Não a combinação, E viram que mutações nesse gene traziam também a resistência. Então a gente sabe hoje que existe um marcador genético de resistência à artemisinina. É muito complicado como é que ele fica resistente, porque quando você tem artemisinina, o que age mesmo é dihidroartemisinina, que interfere em tudo. E interfere muito nesse CELT13, tá? E o CELT13, ele protege as proteínas de não serem degradadas por causa da artemisinina. Quando você tem uma mutação nela, existem dois mecanismos. Um, que a mutação faz com que, como ela se gruda a outros fatores, outras proteínas, a mutação não deixa que ela se junte, e aí os fatores de transcrição começam a fazer coisas antioxidantes que não é bom para ele. Ou senão,
ela ativa a célula a ficar mais... Esse PI3CA é uma tirosina quinase que ela é importante para fazer ativação celular. Se você produz muito ela, é como se você estivesse tomando bolinha o tempo inteiro e ficando ativo o tempo inteiro, doidão o tempo inteiro. Então é isso que faz exatamente essas coisas. Normalmente essa proteína daqui não faz com que você produza muito, você fica legal, entendeu? Equilibrado. Mas depois aí a célula começa, aí ela fica resistente. Então, para finalizar, o que está acontecendo no mundo? Vocês se lembram? Primeiro você tinha, nos anos 40, 50, aquele mundo de sensibilidade à cloroquina e algumas pouquinhas já com a mutação. À medida que a cloroquina entra, né, você começa a eliminar e aumentar as outras com a mutação. Só que com aumento, aí começam a ter uma droga, uma monoterapia, outra monoterapia, outra monoterapia, outra monoterapia, e aí você começa a aumentar o número de mutações onde o parasita fica o quê? Muito resistente a drogas. Veio a artemisinina e ainda começa a mutar o Celtiotriose também. Então, como é que você controla a malária? Você tem que controlar o vetor, diagnóstico, tratamento, vigilância, resistência, novos medicamentos o tempo inteiro. Diagnóstico e tratamento se faz. Vigilância e resistência, é caro, é difícil. Está no campo e depois para um laboratório, porque não é uma coisa fácil. Você tem que isolar o parasita para testar ele, não são testes fáceis. Novos medicamentos. Comunicação, mobilização, mobilidade, essa coisa acontece muito, cada vez mais, entendeu? E uma ação política intervencional, intersetorial, que é extrativismo, mineral vegetal, controlar isso, como se faz, mudança do ambiente, isso é importantíssimo. E é isso que, de uma certa maneira, está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, entendeu? No Rio de Janeiro está tendo toda uma mudança, secas, e quer dizer, você tem agora poucos lugares muita gente indo em lugares onde tem água, pouca água em outros lugares, mosquito perto do homem, o macaco se aproximando perto do homem, e você fecha o ciclo dessa maneira muito fácil. Por isso que os casinhos estão aumentando. É isso, gente.